Olá, boa noite, que a paz que excede todo o entendimento esteja guardando o teu coração, a tua vida, o teu lar e aonde quer que você esteja, que esta paz esteja inundando você e ao teu redor. Nós vamos agora, ou neste tempo, meditar sobre um texto que o Senhor, alguns anos atrás, falou comigo, me deu uma ilustração e uma revelação sobre isso que nós vamos comentar aqui. Está em Mateus capítulo 13, versículo 24. E diz assim: Jesus lhes contou outra parábola. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeia boa semente em seu campo. Entretanto, quando todos dormiam, chegou o inimigo dele, lançou o joio no meio do trigo e seguiu o seu caminho. Assim, quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os seus donos, os servos do dono da plantação foram até ele e perguntaram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Então, de onde vem o joio? Ele, porém, lhes respondeu: o inimigo fez isso. Então seus servos lhe propuseram: Senhor, queres que vamos e arranquemos o joio? Ao que o Senhor respondeu: não, pois ao tirar o joio podereis arrancar juntamente com ele o trigo. Deixai-os, pois, crescer juntos até a safra e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: primeiro ajuntai o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. E em um outro texto das Sagradas Escrituras, que o Senhor me deu a ilustração, fala dos gregos que procuraram Jesus perto da sua crucificação. E a Bíblia diz lá em João capítulo 12, no versículo 20, a seguinte história: entre os que subiram para adorar a Deus durante a festa da Páscoa, estavam alguns gregos. Eles se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, nós desejamos ver Jesus. Filipe foi e contou a André. André e Filipe comunicaram o pedido a Jesus. Jesus lhes respondeu: chegou a hora que o Filho do Homem será glorificado. Na verdade, em verdade vos asseguro que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, permanecerá ele só, mas se morrer, produzirá muito fruto. Quando Jesus fala isso, devemos entender que os gregos buscavam o homem perfeito. Havia-se uma busca por um homem perfeito. Jesus era este homem que os gregos tanto buscavam. Eles ouviam falar e então foram lá para conversar com Jesus. E Jesus então falou que se ele se deixasse levar pelo desejo dos gregos de apresentá-lo como homem perfeito, então não seria Jesus não veio para de fato ser o homem perfeito na terra, e sim para ser
o homem perfeito, o segundo Adão, como diz a Bíblia, para morrer na cruz no nosso lugar. Assim como o primeiro Adão era alma vivente, o segundo Adão, espírito vivificante. O Adão e Jesus, o segundo Adão. Assim como Adão morreu e passou a morte a todos, Jesus morreu e passou a vida a todos. Então, Jesus estava dizendo para os seus discípulos que se ele aceitasse o tipo de pensamento grego que buscava os interesses meramente humanos, a perfeição humana, a qualificação humana, a aprovação humana, ele ficaria só. Nada ia mudar quem Jesus era e é. Mas nós não seríamos feitos filhos de Deus conforme o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Então, para que nós fôssemos salvos, era necessário Jesus morrer na cruz do Calvário. Então, eu quero que você entenda os 3 tipos de pessoas que estão dentro de uma igreja, ou que frequentam uma igreja, ou que faz parte de uma igreja local. Em todas as igrejas locais vão ter esses 3 tipos de pessoas: o trigo, o joio e o grego. Qual é a estrutura do trigo? O trigo, ele nasceu de novo, ele veio porque ele se entregou ao Senhor Jesus, ele se arrependeu e então ele agora pertence à família de Deus. Deus é o seu Pai e o seu nome está escrito no livro da vida, e ele, se sofrer, se passar por alguma situação, ele sempre vai adorar a Deus, buscar a face de Deus, reconhecer Deus nos seus caminhos. O joio foi enviado do diabo. Às vezes o joio vem junto com aquela família que está cheia de trigo. E às vezes o joio vem por si só, mas sempre será aquele lá no meio de um ajuntamento de cristãos que sempre estará dando problema, maus testemunhos, estará sempre envergonhando o nome de Cristo. E tem o grego. Qual é o grego? O grego é aquele que ele se ajunta à igreja pelos seus interesses, unicamente pelos seus interesses. Quando a igreja ela não oferece aquilo que ele quer ou que ele busca, então ele vai para outra igreja. Assim acontece com o grego. O grego é o tipo de crente que sempre vai estar buscando os seus interesses. Dessa forma, temos aqui 3 tipos de crente. Nós vamos falar no próximo vídeo, sobre esses 3 tipos de crente. Qual é a sua estrutura, o que eles produzem, qual fruto eles produzem ou não, e o que deve ser feito para ser trigo, ou que de fato pode acontecer, uma vez que eu sou joio, eu sou para sempre. Lembro que aos irmãos que tudo é uma questão de escolha. No próximo vídeo nós vamos estar falando sobre esses 3 personagens que existem em todas as igrejas, em todas as congregações, sem exceção.
Deus abençoe sua vida.